Torcedor São Paulino, vamos para mais de um vídeo aqui com muitas informações aqui nesta terça-feira aqui. Quer saber, pessoal, o que a imprensa esportiva aqui tá falando sobre o SPFC? Fique no vídeo até o final. É a vez do São Paulo aqui no Esporte Total. Os jogadores do São Paulo voltaram a treinar nesta segunda-feira. O grande foco é a partida de quinta contra o Internacional no estádio Heriberto Rios, em Criciúma. O São Paulo que inicia a rodada na quarta colocação, mas pode terminar até na primeira, dependendo evidentemente não apenas de si, como também dos resultados das equipes que estão na frente. Para este jogo, a grande novidade pode ser o retorno do Wellington Rato, ele que foi o líder de assistências da equipe na última temporada e também é o líder de assistências nesta temporada, com uma questão muito importante a ser colocada. Ele fez poucos jogos, até porque não atua desde o dia 4 de abril, quando acabou sofrendo uma grave contusão no tornozelo na estreia do tricolor na Libertadores contra a equipe do Tajeres de Córdoba. O técnico Luiz Zubeldia, ainda invicto no comando do São Paulo, terá os retornos do Igor Vinícius e também do Luciano, que cumpriram suspensão na última partida diante do Cruzeiro. Nesta segunda-feira, o São Paulo organizou aqui no estádio do Morumbi um evento para apresentar um novo patrocinador que vai estampar a sua marca na parte traseira da camisa. O presidente Casares sempre diz que o São Paulo está em reconstrução e na área de marketing não é diferente isso. A gente chegou aqui há 3 anos atrás e de lá para cá a gente vem reposicionando o São Paulo ou colocando o São Paulo no lugar que ele sempre deveria estar. Você pega, por exemplo, no caso de material esportivo, a gente trocou de uma grande marca por outra grande marca e deu um salto muito grande nos valores. A mesma coisa aconteceu no aspecto do patrocinador master. Nós trocamos a casa de apostas e mais do que dobramos o valor. Então, o que a gente entende hoje como cenário? São Paulo hoje está se aproximando do lugar que deve estar. E quem também participou desta apresentação foi o presidente do São Paulo, Júlio Casares. A gente destaca alguns tópicos sobre os quais ele falou. O primeiro, a questão Luiz Zubeldia. Por que desde a chegada do treinador o São Paulo não mais perdeu? Eu acho que é uma energia diferente, né? Você traz um técnico que demonstra dentro do campo, nos treinamentos, uma energia, um estudo do elenco. Ele participa muito, é um cara que chega muito cedo, vai embora tarde, mas participando. E ele consegue uma coisa importante, agregar o jogador no mesmo objetivo. Não que o Carpini não fizesse, o Carpini também é um grande técnico, certamente vai crescer na profissão. E eu sempre brinco que o Carpini passou por aqui e deixou 2 legados importantes. A Supercopa Rei, que foi para nós muito importante, e a quebra de um tabu. Então ele deixou também um legado importante. Claro que a sequência não foi positiva, mas nós acreditávamos e acreditamos em jovens técnicos. E o Zubeldia era já a nossa primeira opção em janeiro, e não pôde vir naquela época. Então nós estamos seguindo e trilhando um caminho da renovação, porque o Zubeldia não deixa de ser uma renovação, né? Uma figura nova no cenário do futebol e que nós estamos felizes. E estamos acompanhando o trabalho muito proximamente, como estamos fazendo. Até agora eu sinto que a energia foi um componente importante, além do aspecto tático, da comissão técnica que é importante, todos os auxiliares. Nós estamos muito felizes e vamos tentar continuar avançando. O presidente também falou sobre uma possível chegada do Alexandro ao tricolor, o lateral esquerdo que despediu-se da Juventus de Turim depois de 9 temporadas. Quem sabe possa vestir a camisa do São Paulo a partir do mês de julho, quando será reaberta a janela de transferências. O Alexandre é um grande jogador, né? O nosso pessoal do futebol já teve até uma conversa com ele. Eu não sei exatamente se ele deseja deixar a Europa, né? Essa é uma outra questão. O que nós sabemos é que se por acaso ele vier para o Brasil, o São Paulo será o primeiro clube a conversar de forma objetiva. Mas está muito distante, porque ainda ele está pensando na continuidade da carreira dele ainda na Europa. Mas ele deixou claro que se vier a acontecer, o São Paulo será ouvido. Agora é claro que aí entra a questão financeira, de orçamento, de salário, né? Nós temos hoje uma folha já muito competitiva, então nós vamos ter que estudar isso com responsabilidade. Finalmente o São Paulo parece que passa uma boa mensagem para o seu torcedor. Está se arrumando financeiramente, dentro de campo tem conseguido bons resultados. É isso que a torcida quer. Arrumar a casa e conseguir levantar troféus. É isso que a turma quer da equipe.
Hoje teve o lançamento lá do patrocinador novo, que vai na parte de trás da camisa do São Paulo, que era empresa de plano de saúde, e aí o Casares falou sobre o Alexandro, com muito pessimismo. Disse que tem conversa, sim, que já conversou com o Alexandro, só que acha que não vai rolar, sim, não é que ele disse que não vai rolar, vê com pessimismo, primeiro porque o Alexandro quer ficar na Europa, tem mercado na Europa, quer ficar na Europa. E outra, segundo o Casares, a contratação do Alexandro vai custar uma grana braba. E aí o São Paulo não tem essa grana, um jogador caro e ainda quer ficar na Europa. O Casares viu com muito pessimismo o avanço das negociações. A gente conversou aqui, a gente vem conversando sobre o Alexandro, eu acho, jogador de 33 anos, um dos maiores estrangeiros que vestiu a camisa da Juventus da Itália, lá ele é considerado um herói, e eu falei, tem mercado na Europa, eu acho que ele tem mercado na Europa e a família estava meio relutante de vir para o Brasil. Eu acho que essa negociação está ficando cada vez mais complicada. Agora o presidente do São Paulo falou que vê com pessimismo. Ah, Barolo, mas ele tem que falar mesmo com pessimismo. Não sei se ele tem que falar com pessimismo. Ele podia simplesmente falar, estamos conversando e acabou. Se o cara vem, se o presidente de São Paulo fala pessimismo, que o jogador quer ficar na Europa, vai custar caro, porque o Alexandro, lembra, a gente falou que eu passei para vocês a informação que ele quer contrato longo, né, porque ele já tem 33 anos, ele não quer ganhar pouco, porque ele acha que ele ainda tem um grande valor no mercado, então eu acho difícil. O Casares falou que time brasileiro, o primeiro que ele vai conversar é o São Paulo, então eu vejo com pessimismo, assim como eu vejo com pessimismo a renovação do Wellington. Então o São Paulo vai ter que se coçar para trazer um lateral esquerdo, porque a gente só tem o Patrick. Lembrando que o Wellington pode sair, vai sair, se não renovar, sai no final do ano, pode assinar um pré-contrato já a partir do meio do ano, tá? Falando em Mundial, que a gente falou do Nacional, que perdeu a chance de ir para o Mundial pelo ranking da Conmebol, o Ancelotti, o técnico do Real Madrid, deu uma entrevista falando que o Real Madrid não participaria do próximo Mundial lá de 2025 de jeito nenhum. Disse que o Ancelotti é um barato, né? Ele falou que ele deu uma entrevista para um jornal italiano chamado El Giornale, falou que o Real Madrid não vai para o Mundial e ele menosprezou a premiação. Ó, ele falou assim, o Real não vai para o Mundial de Clubes e rejeitaremos o convite, assim como outros clubes. Segundo o Ancelotti, só um jogo do Real Madrid vale 20 milhões de euros, quer dizer, mais ou menos 115 milhões de reais. E eles querem nos dar esse dinheiro para toda a competição? De jeito nenhum, negativo. Só que aí, o Real Madrid divulgou uma nota oficial dizendo que vai sim pro Mundial, que não tem essa, que vai disputar o Mundial sem problema nenhum. E aí, o Ancelotti, que não é bobo nem nada, porque afinal de contas, aqui e lá é a mesma coisa, manda quem pode, obedece quem tem juízo, disse que ele foi mal interpretado, voltou atrás, disse que foi mal interpretado, que que a declaração dele não foi bem interpretada, que não poderia estar mais longe do interesse do Ancelotti de rejeitar a possibilidade de disputar um torneio que ele considera uma grande oportunidade para continuar lutando por grandes títulos. Ou seja, o presidente do Real deve ter chegado nele e falou, Ancelotti, não vamos disputar o Mundial escambau, nós vamos disputar sim. Lembrando, o novo Mundial de Clubes de 2025 vai ser o primeiro com 32 times, né? O Real Madrid já está classificado por ter sido campeão da Champions League 21, 22, 23, 24. E pela América do Sul estão garantidos já Palmeiras, Flamengo e Fluminense como campeões da Conmebol Libertadores, além do River Plate por ranking. Esse campeonato mundial acontece entre os dias 15 de junho a 13 de julho, 8 grupos com 4 times cada, que se enfrentam em turno único, os 8 melhores se classificam para as oitavas de final, em jogo único, mata-mata, e aí não tem disputa de terceiro lugar. Olha só, além dos brasileiros e do Real Madrid, quer saber quem é que tá nessa lista do Mundial? Dá um Mundial molezinha. City, Manchester City, o Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern de Munique, PSG, Inter de Milão, Juventus, Porto e Benfica. Só estão esses times. Então o Mundial tá fraco. Então não precisa se preocupar que o Mundial tá fraco. O nosso treinador, o Luiz Beldia, pode igualar o Dorival Júnior, que o Dorival, quando ele chegou no São Paulo, ele ficou 11 jogos sem perder. Chegou assim como o Zubeldia chegou no momento de crise com aquela campanha ridícula do Carpini, o Dorival chegou no momento de crise depois da demissão do Rogério Ceni. O Dorival estreou contra o América Mineiro em casa, foi 3-1, eu lembro desse jogo, o América perdeu 50 gols no primeiro tempo, São Paulo ganhou. A estreia foi no dia 22 de abril de 2023. Aí o São Paulo só foi perder pro Sport naquela partida de volta da Copa do Brasil, porque ganhou nos pênaltis, mas perdeu no tempo normal. Lá perdeu a vencibilidade.
Foram 7 vitórias e 4 empates nesse período. O Zubeldia pode ter uma série melhor, porque tem 8 vitórias e 2 empates. Só que aí, você vai me perguntar, Bruno, mas isso não serve pra nada. Não serve pra nada, concordo com você. Mas dá moral. Ficar um tempo de invencibilidade dá moral. Olha só o exemplo que eu falei da Copa do Brasil. São Paulo passou pelo Sport, mesmo perdendo, passou pelo Sport e depois foi campeão. Eliminou Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Flamengo. Então eu acho que esses números, para um treinador que está chegando, como o Zubeldia, são importantes. Então, claro que uma hora a invencibilidade vai cair, claro que isso não é o mais importante. O mais importante é jogar bem, mas a gente sabe disso, a gente discute todo dia aqui. Mas eu acho que esse número, essa invencibilidade, pode dar esse começo de temporada, nem tanto a invencibilidade. Estou falando o começo bom de temporada do Zubeldia, ainda mais o que a gente vê com o Carpini aí, pelo amor de Deus. Eu acho que serve para dar moral, vai dando confiança. Lembra que a gente gravou um vídeo aqui falando sobre o time do São Paulo ficar cada vez mais cascudo? É isso, eu acho que é isso. Esse tipo de invencibilidade, de campanha, de jogos sem perder, de bom começo de trabalho do Zubeldia, dá moral, não só para o Zubeldia, mas também para os jogadores. Vocês lembram de um jogador chamado Jackson Mendes? Vocês lembram do Mendes? O Mendes, o equatoriano, muito amigo do Arboleda, que foi um pedido do seu Rogério Ceni, seleção do Equador, um volante moderno, marcador, horroroso, chegou, teve um monte de oportunidade, não vingou com nenhum treinador, nem com o próprio Rogério Ceni. Só para lembrar, o Mendes chegou em janeiro de 2023. Amarraram um contratinho mãe para ele até o final de 2025. Então esse cara que foi emprestado pro Elche da segunda divisão espanhola, esse cara ainda pertence ao São Paulo. E ele deu entrevista para um jornalista equatoriano chamado Diego Arcos, disse que ele tem um desejo profundo de voltar a jogar no Del Valle, que é o clube que o revelou. Então, eu te juro por Deus, eu tinha esquecido completamente desse cabeçudo aí. Eu tinha esquecido completamente desse pereba, e aí ainda tá no São Paulo com contrato até 2025, que vá pro Del Valle. Na verdade, se ele quer ir pro Del Valle, o Del Valle não tem um lateral esquerdo bom lá, não tem, né? Pra gente negociar, faz um bem bolado aí, já que não tem grana. Vocês não acham que podia ser um trabalho da diretoria ali? Olha, a gente tem o Mendes aqui, vamos lá, quer se livrar dele, jogador de seleção do Equador, mas vocês têm um lateral esquerdo bom aí, ou qualquer outra posição carente no elenco do São Paulo? Então, já que o São Paulo faz esse contrato mãe, o São Paulo é uma mãe para vários jogadores, fez esse contrato até 2025, que eu torço muito para que os pedidos do Mendes sejam atendidos, ele vai jogar no Del Valle, a gente se livre de mais esse pereba. Mas podia negociar com o lateral esquerdo, né? Pelo menos um lateral esquerdo, um volante, sei lá, negocia, não precisa só vender o cara, negocia, se livrando, deixando de pagar o salário dele, já é de grande ajuda, já que não dá para ficar pagando esse pereba até o final de 2025, né? Futebol feminino, São Paulo aplicou uma goleada por 4-0 no Santos, lembra que a gente falou no vídeo de sábado? Lá no Urico Mursa, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aline, Rafa Mineira, Letícia Alves e Serrana fizeram os gols. O São Paulo, com a vitória, ultrapassou o Palmeiras na tabela, subiu para a 3ª posição no Campeonato Brasileiro com 23 pontos. O Santos está lá embaixo na tabela. O São Paulo volta a jogar, as meninas voltam a jogar, quarta-feira pelo Campeonato Paulista contra a fortíssima equipe da Ferroviária. Lembra que uns tempos atrás falamos de um tal de Brusco, um diretor lá do Nacional que estava feliz da vida porque vai pegar o São Paulo no confronto. E eu falei para vocês, eu gravei um vídeo só sobre isso, só sobre o Nacional, falando do momento deles. O momento deles não era muito bom, porque o treinador deles lá, o Álvaro Recoba, estava sendo muito pressionado por umas atitudes que ele tinha tido, derrota na Libertadores, um desempenho ruim no Campeonato Nacional deles lá, e mais ou menos no campeonato. E eu falei eu falei no vídeo, né, esse diretor devia se preocupar com o time dele, em vez de ele se preocupar com o São Paulo, porque estava mal informado, né, porque o São Paulo tá melhor que o Palmeiras e o Fluminense, que ele falou que preferia pegar o São Paulo do que o Palmeiras e o Fluminense. E aí, mesmo com o Nacional tendo terminado em segundo lugar no torneio Apertura lá do Campeonato Uruguaio, que acabou semana passada, os resultados recentes estavam pressionando o Recoba, e hoje o Nacional anunciou a demissão do Recoba. Álvaro Recoba não é mais o treinador do Nacional. Então a gente vai pegar um adversário aí com um treinador novo. No fim do mês de maio, o Nacional perdeu por 2-1 por Libertad do Paraguai pela última rodada do Grupo H da Libertadores, né? Aí o que aconteceu? Com esse tropeço, o Nacional já estava classificado, o treinador forçou cartão amarelo de jogadores para não ficar pendurado nas oitavas, o time perdeu. Só que aí deixou de ter a chance de disputar o Mundial
pelo ranking da Comebol. Então perdeu essa oportunidade. Os caras já ficaram pistola, né? É uma das vagas da Sul-Americana por ranking e vai pro Mundial. E aí, a derrota aconteceu no último domingo, ontem, né? Depois que o Nacional perdeu pro Cerro por 3-0 na rodada do torneio intermediário lá. E aí o Nacional ainda não anunciou quem vai ser o novo treinador. Então, seu Brusco, só um recado com a sua arrogância, com a sua, né? O senhor se preocupe com o seu time. Agora o senhor tem que se preocupar em contratar um treinador, porque o senhor terminou o contrato, mandou o treinador embora, então esqueça um pouco o São Paulo, pare com as comemorações. Agora o senhor tá comemorando até agora que vai pegar o São Paulo na Libertadores. Pare, minha dica, né? Pare com as comemorações e vá pensar no seu time, vá pensar no treinador aí para você substituir o Recoba, tá? Vi uma matéria bem interessante hoje, se não me engano foi no site da Gazeta Esportiva. O Cicinho encontrou o Alexandre no aeroporto. Não consegui identificar, e na reportagem não tinha informação onde é o aeroporto. Mas é no Brasil, porque o Cicinho postou uma foto, eles estão do lado de uma propaganda, acho que de um restaurante lá, e tá escrito picanha, não sei o que, imagino que seja no Brasil, né? E aí o Cicinho falou que fez um pedido para o Alexandre para ele vir ser feliz no Tricolor. E postou nas redes sociais dele. Eu só me arrepio um pouco quando eu lembro dessa história de vem ser feliz no Tricolor, porque o Rafinha falou isso pro Rames Rodrigues. Então eu fico um pouco preocupado, né? Tá aí, torcedor São Paulino, o SPFC já muito encaminhado aí para o próximo jogo aí diante do Internacional, né? O jogo vai ser, pessoal, depois da manhã, dia 13 aí. E sem dúvida alguma o São Paulo vai manter essa invencibilidade. Já são 11 jogos, pessoal, sem perder. E eu acredito sim em mais uma vitória aí diante do Internacional, né? Pessoal, deixa aí seu palpite aí e comente qual cidade vocês vão ver esse jogo aí para que eu mande um alô para todos vocês, né? Pessoal, o São Paulo vai jogar pelo Brasileirão, né? O jogo que promete casa cheia, né? O estado vai ser fora de casa, né? E sem dúvida alguma o São Paulo é favorito aí, na minha opinião, né? Para esse jogo, né? O Zubeldia quer usar um time mesclado, hein? Porque sabemos aí, devido aí a Copa, a seleção, no caso, alguns jogadores que foram desfalque devido à convocação para a seleção. Pessoal, o Lucas Moura, né, convidou aí um grande jogador aí, que com certeza aí, se fechar seria algo grandioso, algo extraordinário que poderia assim abalar, né, o futebol brasileiro, hein, se isso se concretizar, né? Com a venda de Lucas Moura, nada é impossível, né, para que o São Paulo consiga fazer novas contratações. Então, pessoal, segundo informações aí, o Lucas Moura convidou Casemiro aí, né, do Manchester United, e sem dúvida alguma esse jogador aqui chegaria aí para abalar a estrutura aí do SPFC. Deixe aqui sua participação. Você acha que o Casemiro aí virá para o São Paulo ou vocês acham que não é possível? Deixe aqui sua participação. Pessoal, não esqueça, né, de deixar sua participação, sua moral aí, deixando seu like. E também, pessoal, se inscreva no canal, que assim vocês fortalecem nosso trabalho. Fui e até novamente com mais informações atualizadas do SPFC.